Sugere aí quando a Andressa não tem filho, a Catherine também não, põe o nome do seu filho de Gênesis. Gênesis 12. Pode pôr Apocalipse. Se nascer gêmeos, um você põe Apocalipse, o outro arrebatamento. Sem fazer referências, né? Você sabia que nos últimos 4, 5 dias, as palavras mais pesquisadas do Google foram arrebatamento e Apocalipse? Né? Sim, foi por causa do esquema. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Achou todo mundo? Se não achar Gênesis, o que foi? Já está ali? Há muito tempo atrás. Se não achar Gênesis é porque tá mal mesmo de Bíblia. Tá muito mal. Gênesis é para você achar uma passada só assim, pá. Né? Aliás, quem está fazendo leitura bíblica? Plano de leitura aí. Eu terminei o Antigo Testamento, já comecei o Novo de novo. Já li só esse ano. E olha que eu estou lendo, fazendo estudo, lendo, relendo. Romanos eu li 2 vezes esse ano. Eu comecei o Novo Testamento, já li Romanos. Eu não leio cronologicamente, eu leio, né? Então eu já li Romanos 2 vezes, porque eu gosto de Romanos. Já li Romanos 2 vezes, já li Atos, já li 1º e 2º Coríntios, leio vários capítulos, o mesmo capítulo várias vezes, porque o apóstolo Paulo escreve umas coisas difíceis demais, e aí você lê em outras traduções, aí você vê nos rodapés da Bíblia e tal. Né? Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. E disse assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, ou ser tu uma bênção. Ele disse para Abraão, certo? Se ele disse para Abraão, Abraão ouviu. Então, nós vamos, baseado nesse texto e mais alguns outros textos que nós vamos ler, nós vamos seguir a ministração de hoje. Coloque a sua Bíblia no assento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, consagramos a Ti este culto. Espírito Santo de Deus, fala conosco a verdade da Tua palavra. Pois a palavra que está escrita hoje que lemos é inspirada e foi o Senhor que escreveu na mão dos profetas, na mão dos apóstolos, na mão dos Teus ungidos. E nós, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra viva e poderosa, capaz de dividir a alma do Espírito. Que todo valente seja amarrado no abismo e que toda sonolência, que toda distração seja cancelada, que toda movimentação que não é do Teu Espírito Santo seja anulada pelo poder do nome de Jesus. E a Ti daremos honra, glória e louvor. Amém. 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 Glória a Deus. É um glória a Deus de quem está dormindo aí. Está querendo já ir para a cama, né? Mas vamos seguir. Hoje nós vamos falar sobre deixando as fórmulas. Deixando as fórmulas e sendo conduzido por Deus. Amém? Sendo conduzido por Deus e deixando as fórmulas. Todos nós, principalmente nós brasileiros, né? Principalmente os brasileiros, temos uma tendência, né,
uma tendência a aprender uma mandinga, uma fórmula e seguir ela pro resto da vida. Então, as mulheres que queriam casar, o que fazia? Botava lá o tal do Antônio lá, e se não casava, botava de castigo de ponta cabeça ainda. Tipo, você não me deu meu marido, então você vai ficar de ponta cabeça agora. Né? E seguia pro resto da vida. Né? Porque aquela fórmula dava certo. Então, tinha mulheres ir na benzedeira, e muitas dessas fórmulas que aparentemente muitos achavam que dava certo, né? Fórmulas dentro de um país que tem uma cultura idólatra, tem uma cultura que preserva pelos costumes da terra, pelos costumes aonde se aprendeu e foi passado de geração em geração. Mas a fórmula em si não muda nada. A fórmula não muda. Não muda aquilo que nós precisamos ser e fazer de fato. Porque nós, de fato, precisamos ser conduzidos pelo Senhor. Não precisamos de uma fórmula mágica. Não precisamos de uma mandinga, nem mandinga brasileira, nem mandinga gospel, porque tem mandinga gospel também. Você leva esse microfone aqui ungido. Você pode levar para sua casa, porque ele vai ser uma bênção. Só que você tem que entregar uma oferta. Você tem que... Não. Leva essa toalha, porque ela vai te curar. Deus pode usar uma toalha para te curar, e de modo que você, como fez com o apóstolo Paulo, que os lenços dele, né, as pessoas levavam, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, tal. Pode. Mas eu não posso fazer disso uma fórmula. Por que eu não posso fazer disso uma fórmula? E achar que não, agora o poder está no lenço? O poder está... Ó, tem o óleo da unção aqui. O poder está no óleo da unção? Eu já ouvi casos de pessoa falar assim, meu, não tem óleo da unção aqui. Pegou o óleo de carro. Óleo de carro, óleo, esse óleo que lubrifica, né? Lubrifica o motor, lubrifica todas as partes de funcionamento do carro. Pegou um pouquinho do óleo, consagrou a Deus e ungiu e deu. E o Espírito Santo usou e abençoou. Porque o poder não está no óleo, o poder está naquele que abençoa. O poder está que vem do alto. Porque todo poder, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Todo. Se ele fala todo, é todo. Então não está numa forma, não está em algo que eu aprendi, que passou de geração em geração, um costume, uma mandinga, uma simpatia, não está nisso. O poder está no nome de Jesus, o poder está naquele que derrama do seu Espírito sobre a sua igreja. E não está numa fórmula, porque senão eu passo a acreditar numa fórmula. E ali, ao invés de ser uma bênção, passa a virar uma idolatria. Eu passo, ao invés de ser uma bênção, a, pelo contrário, ferir os princípios da palavra. Então, por exemplo, o povo de Jericó, eles deram 7 voltas, né, no muro de Jericó. E no 7º dia, eles gritaram, tocou a trombeta. E o que aconteceu com os muros? Só quem lê Bíblia. O que aconteceu com os muros? O que aconteceu com os muros? É muito engraçada essa técnica de falar sem sair som da boca, né, Kéter? Não só a Kéter, mas o restante também. Né? Os muros caíram. Porque eles deram 7... Mas porque eles deram 7 voltas,
Foi pelo silêncio das 6 voltas, porque nos 6 dias eles não falaram nada. Eles só deram volta e não abriram a boca. Certo? No 7º dia eles gritaram. Foi pelas 7 voltas? Foi pela trombeta que eles tocaram que as muralhas caíram? Foi porque eles foram conduzidos pelo Senhor e ouviram a sua voz e foram atentamente obedientes exatamente àquilo que Deus havia falado. Então o problema não está, a bênção e o poder não está na fórmula, está naquilo que Deus mandou eu fazer. E se eu cumprir, eu serei abençoado. E se eu cumprir, aquilo vai acontecer. Moisés, por que clamas a mim? Diga o povo que marcha. Eles marcharam, o mar abriu. Feriu as águas e o mar abriu. Já com Josué, ele não clamou, ele já sabia. É só... o Rio Jordão abriu, eles seguiram e acabou. Com Elias, não falou nada, só bateu a capa. E o mar se abriu, ou seja, a mesma coisa Deus pode fazer de formas diferentes. O problema é que muitas vezes a nossa cabeça não tem uma mente do reino. A gente está com uma cabeça terrena e muitas vezes até com perdão, mas muitas vezes catolizada. Porque a gente fica preso, né? Vê um Deus tão distante. E sendo que nós precisamos construir uma intimidade para ouvir a sua voz e atendê-la. Ouvir a sua voz e ser conduzido por ela, ao invés de ficar preso a uma fórmula. Ao invés de ficar preso a uma mandinga gospel. A uma simpatia. Tem gente que ainda nessa altura do campeonato traz um suco pro papai, por favor. Traz um suco pro papai, por favor. As meninas que estão atravessando a rua. Quem está me assistindo, não estou mandando nada a ninguém, são as minhas filhas, viu? Tá tudo tranquilo. Elas vão buscar lanche para as crianças. E então, fórmula, ela não vai mudar a minha vida. Nos dias de hoje está cheio, os cultos, onde a gente vai, está cheio de fórmulas. O culto de quem estava aqui no curso semana passada, na quarta-feira? Quem estava aqui? Foi maravilhoso, né? Hoje foi diferente. Por quê? Porque o Espírito quer assim, ele não é... O Espírito Santo não está preso a uma fórmula, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, como ele quer, segundo o propósito, segundo aquilo que ele mesmo quer fazer. Então, nós não devemos ficar presos a fórmulas, e muitas vezes até, eu falo, com a cultura da terra, aqui do Brasil, a gente ora a Deus buscando um milagre, buscando uma porta, buscando algo, e a gente fica tá com a cabeça tão assim, que a gente quer que Deus ache, e fica numa expectativa de que Deus vai fazer exatamente como eu previ, como eu estou achando que Ele vai fazer, só que Ele não vai fazer. E muitas vezes eu fico ali e eu quero que Deus faça exatamente como eu quero. Só que Deus não vai fazer como eu quero. E muitas vezes Ele nem faz como eu quero, justamente para trabalhar o orgulho que está dentro de mim. Porque se a gente receber, não, eu orei desse jeito e Deus me deu desse jeito. Olha o poder da minha oração. Não. Há poder na oração do justo. Mas... se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus ouve todas as orações. Ouve ou não ouve? Porque Ele não é surdo. Deus ouve todas as orações, mas Ele não atende todas. Ele não atende todas as orações. E tem orações que Ele ouve todas as orações,
Tem orações que ele não atende, mas vai atender daqui a algum tempo. E tem orações que ele não atende agora e nem nunca vai atender. Poder. Tem orações que ele nunca vai atender. Por quê? Porque o que o Tiago diz? Pedis e pedis mal, para atender às suas paixões e seus prazeres. O que é isso? É uma mente que não pensa no reino. É uma mente que pensa assim, até a oração, gente. Tem pessoas que criam fórmulas para oração e vê às vezes as pessoas orando. Assim, não, oração é só aquela que o pastor fala, Deus soberano. E aí quando ele fala essas palavras bonitas, aí é que Deus ouve, fala assim, nossa, que eloquência, meu Deus, que português, muito bem, né, conjugado, que verbos, muito bem conjugados. Olha, você não quer vir dar uma aula de português aqui, não? Não. A coisa que Deus gosta é de sinceridade. Você pode orar de joelhos, é muito bom orar de joelhos, porque é aquela coisa, né? Eu sempre faço assim, Senhor, que esses joelhos meus dobrados, eles, ainda que meu coração não esteja assim, mas que seja um sinal profético do que meu coração esteja assim também. Que esses joelhos dobrados representem o coração. Mas você pode orar sentado, você pode orar deitado, se não dormir. Alguém está ligado no Bluetooth? Se alguém tiver com o Bluetooth ligado, desligue, por gentileza. Ainda mais, é mais que evolução, mas pode já ser. Fórmula de fazer o culto. Fórmula de fazer o culto. Tem gente que só fica preso a uma fórmula de fazer o culto de vai para o seu lugar, rapaz. Isso é demônio mesmo. Então, fórmula de fazer o milagre. Acho até engraçado porque os fariseus, eles ficavam na expectativa, olhando para Jesus e aguardando que ele fosse fazer e pegando Jesus de surpresa, só que Jesus nunca era pego de surpresa. Porque aí ele viu o cego, aí um cego ele cuspia no chão, fazia um lodo, vai se lavar. O outro falava assim, tirava a capa e falava assim, o que você quer? Perguntava para o cego o que ele queria. Quero ver. Então, tirava a capa e falava assim. E aí ele via. Um tocava nele, nem sequer orava. A mulher do fluxo de sangue tocava nele. E ela se tornou uma referência, porque depois o texto de Marcos diz que outras pessoas, por entender, tipo, se só basta tocar nele, então aí houve várias curas depois dela, o simples fato dela tocar. Mas aquilo não era uma forma, eles entenderam que havia tanto poder nele que simplesmente se tocasse nele. Não vamos incomodar o mestre, vamos tocar nele. Porque nós sabemos que o simples toque físico de tocar em Jesus é possível haver a cura. Se eu simplesmente tocar nele, e hoje nós temos a presença de Deus que se manifesta no nosso meio, a presença de Deus se manifesta em nós. Além dele morar e habitar em nós, a presença dele se manifesta no nosso meio.
E nós tocamos e sentimos e somos envolvidos pela sua presença. Aí a pergunta que eu te faço: o que você faz, o que acontece quando a presença de Deus se manifesta? Ou você ficou tão com a tua cabeça tão envolvido com as fórmulas que você... Não, mas Deus não pode se manifestar assim. Tem gente que quer dar ordem para Deus. Não, Deus não pode fazer. Olha, nossa, você tem muito poder, mais poder que Deus, né? Para ponto de dar ordem para Deus e dizer o que Ele pode ou não pode fazer. Não, Deus não pode. Eu já vi gente falando isso. Deus não pode fazer desse jeito. Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele só não vai, com certeza, contra a sua própria natureza. Porque Ele é santo. Ele jamais vai fazer algo que vai infringir a sua própria palavra. Mas Ele faz o que Ele quiser. Ele faz o que Ele quiser. Tem gente que quer, sabe, uma fórmula do Espírito se mover. Não, se gritar muito alto aí o Espírito Santo... Está entendendo como muitas vezes a nossa cabeça fica tão cheia de fórmula, a gente fala assim, não. O pastor é que prega bem porque o pastor tem as palavras eloquentes, e de vez em quando ele faz umas piadas, a gente dá umas risadas, tal, brinca com a Gabriela, ou brinca com a Andressa, ou brinca com a pastora, com o Fábio, que inclusive não está aqui. Tacar o microfone dele. Ah, tá certo. Tá certo, me lembrei. Que só existe uma forma de você educar. Sabe uma das maneiras, uma das fórmulas completamente equivocadas que as pessoas criam na cabeça? E que elas acham que deve ser exatamente... Muito obrigado, minha filha. Essa aqui é a Vitória, minha filha. Participação especial. Deus abençoe. A mais linda. Deus abençoe. Já pode se retirar. Então... que é uma coisa, uma fórmula que as pessoas criam com relação a chamado e a vida particular de cada um. As pessoas criam uma forma, então, por exemplo, elas veem a minha relação com a pastora e veem a forma, por exemplo, a forma que Deus me usa, a forma que Deus usa. A forma que Deus me usa não é a mesma forma que Deus usa a pastora, por mais que nós sejamos casados. É ou não é? Quem está aqui e ouve as duas ministrações sabe que isso é verdade. Porque Deus me fez assim, exatamente assim. A mesma maneira que eu brinco e que eu me divirto, eu falo assim que eu me sinto muito bem no altar. Durante muitos anos eu parecia uma tartaruga que nunca queria sair do casco, né? Mas depois que eu me senti à vontade e eu fui cheio do Espírito e a presença de Deus foi conduzindo, então glória a Deus. Eu não me sinto mais... Você sente o temor por ministrar a palavra, todos os cultos. Mas é um lugar onde você... Não é um lugar estranho para você. Né? Mas às vezes as pessoas olham e falam assim, não, eu quero ser igual ao pastor fulano. Então teve uma época, por exemplo, que as pessoas imitavam o pastor e tipo, elas imitavam os trejeitos, a forma de falar, usavam a mesma camisa e glória a Deus, porque você tem alguém, uma referência para imitar, mas Deus não quer isso. Você pode ter como referência, mas Deus quer criar uma identidade em você mesmo. Deus não quer uma forma de você olhar e falar assim, não, porque o meu casamento tem que ser igualzinho. Não, Deus tem um casamento, uma maneira, um chamado, uma direção específica para você. A gente vê, por exemplo, a história de Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão foi o precursor de tudo. O pai da fé. E aí gerou Isaac com 100 anos e, né, Deus conduziu. E aí ele vai para o Egito. Já Isaac, ele não manda descer para o Egito. Ele estava indo para o Egito e falou assim, não, você não vai descer para o Egito, você fica em Gerar. Você fica no deserto. Então, não tem fórmula. Não tem
o jeito e a maneira e a direção de Deus específica para cada um de nós. Tem um chamado e o propósito exclusivo para cada um de nós. E é nesse propósito que nós devemos entender que aonde que Deus quer me conduzir, aonde Deus quer me dirigir, é isso que eu preciso saber. E não estar agarrado a uma forma de dizer, não, se... Né? Eu já vi gente que, tipo, o pastor tinha camiseta. É legal você ver, tipo, por exemplo, uma camisa e falar assim, nossa, putz, que camisa bonita. Eu acho que ficaria bem em mim. E aí você vai e fala assim, nossa, gostei da camisa. Aí você vê tal, e compra, né? Nada demais. Agora, vocês querer ser igual, que aí entra um pouco daquela questão da inveja, que a inveja é um dos sentimentos, é uma das coisas mais burras e idiotas que existem. Porque não faz sentido alguma pessoa perder tempo querendo a vida da outra. Sendo que o que Deus tem para ela pode ser algo, às vezes, até muito melhor. E Deus, e o que as pessoas, o invejoso, se tem algum invejoso me ouvindo, me assistindo aqui, você precisa saber que você não precisa invejar a vida de ninguém, porque Deus tem algo exclusivo para você. Né? Deus tem algo exclusivo para você. Os fariseus olhavam para Jesus e qual foi o sentimento mais, o que fez eles dizerem crucifiquem, fazer tudo o que fizeram? Por inveja. Eles foram movidos por inveja. O que fizeram prender os apóstolos? Inveja, mesmo sentimento. Porque eles é o que Jesus disse, eles nem deixavam os outros entrar no reino, nem eles entravam e nem deixavam ninguém entrar. Sabe aquela birra? E o invejoso tem um pouco disso. Só que eu não posso ter a fórmula do outro. Criar uma fórmula na minha cabeça e dizer, não, porque eu queria tanto que o meu casamento fosse igual ao do outro. Não vai ser. Porque o casamento do outro Deus tem, e o propósito Ele escreveu, antes mesmo que nós fôssemos uma massa informe do ventre da nossa mãe, Ele escreveu o propósito, o dia que eu me encontraria com a Gisele, e nós nos casaríamos e tudo, assim como Ele criou uma outra história, um outro propósito, para o dia do Fábio, da Carol, e assim cada um. Por isso que nós não devemos estar agarrados a nada de forma. Não, eu queria tanto, né? Os dons, né? Eu queria tanto profetizar como fulano profetizar. Eu queria tanto fazer isso. E às vezes a gente quer essas fórmulas, mas a gente nem sabe para quê. Na verdade, eu sei para quê. Para o nosso próprio ego. Para que nós nos sintamos os super-heróis da Marvel, né? Não, fulano que profetiza, a voz, né? Qual é o nome desse super-herói? A voz que clama no deserto. E aquele outro? A visão de fogo. E aquele outro? A tocha de Deus. Não. Tem gente que se sente o super-herói. Não tem super-herói. Tem vasos de barros. Vasos de barro. E para que a excelência, temos tesouros, o próprio apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que nós somos vasos de barro com um tesouro, um grande e precioso tesouro dentro de vasos de barro, para que a excelência não seja do barro, para que a excelência seja daquele que habita e que enche a vida de cada um. Então não existe forma, existe eu entender, Senhor, o que eu preciso fazer. Quer ver uma outra coisa? O tema é vasto, porque tem gente que o brasileiro é muito como é que fala? É muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Muito copião, né? Gosta de ficar copiando, babando ovo de americano, eu nunca vi isso, né? Esses dias mesmo, eu amo meu país. Quero viajar e tal, conhecer, mas assim, eu amo meu país. Foi aqui que Deus me colocou. Se Deus não quisesse me colocar aqui, Ele me colocava em outro lugar.
Muito embora eu prefiro um clima mais frio, né? Mas Deus me colocou aqui, eu amo o meu país. E glória a Deus pelo Brasil, por mais que existem tantas coisas ruins, mas o nosso país é abençoado demais. Não tem furacão, não tem terremoto, até o presente momento. Né? Não tem, os furacão passa lá na Califórnia, lá, regaça os negócios tudo, no Japão, os terremotos, arrebenta com tudo. Não tem vulcão. Só tem os políticos, né? Mas nosso país é abençoado demais. E não é de hoje que eu ouço que o Brasil será, e já é, na verdade, será muito mais um celeiro para as nações. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão da população mundial. Só o Brasil. Bora para a agricultura, meu povo. E não alimenta só fisicamente, não alimenta espiritualmente também, porque há muitos missionários que saíram do Brasil, estão na África, estão espalhados por todo o mundo, pregando o Evangelho, levando a salvação, levando as boas novas, tirando pessoas das mãos do diabo e destruindo fortalezas, sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Cada um não segundo a fórmula que recebeu, não segundo a fórmula que aprendeu dentro de uma cabeça quadrada, não, segundo aquilo que recebeu e que foi enviado pelo Espírito, porque a palavra diz, aquele que é nascido do Espírito não sabe nem de onde vem e nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nós somos nascidos do Espírito, e nós não sabemos nem para onde vai, não sei que palavra que eu vou ministrar na sexta, às vezes eu sei, às vezes eu não sei, o Espírito às vezes dá na hora, às vezes não dá, às vezes dá 3 dias, às vezes dá uma semana, às vezes dá uma série de mensagens, ele faz como ele quer, porque não existe fórmulas, existe ser nascido de novo e ser soprado e conduzido pelo Espírito. Amém? Deus é soberano, fala assim, Deus é soberano. Deus é soberano. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 34. Romanos 11. Meu Deus, na gravação vai sair tanta coisa hoje, eu chamando as meninas, o negócio aqui atrapalhando. Ah, meu Deus. Quem é que tá ouvindo esse batidão aí? É, né? Não. Acharam Romanos 11, 34? Romanos 11, 34. Acharam? Porque, pois, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? O que primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por ele, por meio dele e para ele são todas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, quem foi o conselheiro? Quem é que sabe o que Deus vai fazer? Quem é que sabe que Deus vai fazer daqui a 5, 10 minutos? A gente não sabe. A gente não sabe o que Deus vai fazer. Há sinais e há aqueles que são conduzidos pelo Espírito. E quando somos conduzidos pelo Espírito, não tem fórmula. Tem que ser deixado, ser soprado, ser conduzido. É como aconteceu com o Filipe, que ele ouviu, o anjo falou, vai ali, e aí o Espírito falou depois e disse, sobe ali porque prega para aquele homem. E quando ele pregou ali, e aí ele pregou, abatizou, ele aceitou Jesus, e o próprio Espírito foi desmaterializou e materializou ele em outro canto. E ninguém nem sabe como que foi feito isso.
Então, com Deus não tem fórmula. Com Deus tem do jeito dele. Ninguém sabe o que ele vai fazer, nem a hora que ele vai fazer. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Deus que não está... Porque quando nós colocamos uma forma, nós colocamos e nos prendemos a um Deus palpável, a um Deus previsível que nós já sabemos, porque já temos uma fórmula, já temos um jeito e uma maneira de fazer, então nós já sabemos como vai acontecer. Só que a grande maravilha do Evangelho, a grande maravilha de servir e de ser filho de Deus e de ser cheio do Espírito Santo, é que nós somos cheios do Espírito Santo, amamos a Ele, mas não sabemos como Ele vai fazer, nem como... E a maior maravilha mesmo é você não saber muitas vezes o que você vai fazer, como que Deus vai fazer. É você esperar o milagre, é você esperar algo de Deus, mas não saber como Ele vai fazer. E você ser surpreendido. Depois de tantos anos caminhando com Deus, você ser surpreendido e achar que, nossa, porque eu já vivi tantas coisas, então Deus vai fazer dessa forma. E Ele te surpreende de um jeito que você jamais imaginaria que Ele ia fazer. Jamais imaginaria. Com Deus não tem fórmulas. E isso é muito enraizado. E o ser humano quer se prender às fórmulas porque ele quer algo, principalmente no Brasil, quer algo palpável, né? Quer algo que se sinta seguro. Só que caminhar com Deus, às vezes, é você muitas vezes não ter segurança humana nenhuma. É você depender 100% dele. E dizer, Senhor, Moisés, fere a rocha. Amém, Moisés, feriu a rocha? Agora não é para ferir, agora é para falar. E aí o que ele fez? Feriu de novo. A gente vê a história de Abraão, que Deus falou com Abraão para ele entregar. E Deus disse para Abraão, pegue seu filho, seu único filho, e vá lá no monte Moriá, e assim entrega ele em sacrifício a mim. Deus falou com ele, sim ou não? Foi Deus que pediu, foi? Certo. Ele estava lá, seguindo, caminho de 3 dias. Tal. Quando chegou lá no monte, o que aconteceu? Deus falou de novo. Não precisa mais entregar, porque isso aqui, na verdade, nem queria que você entregasse nada. Eu só estou contando uma história que vai acontecer lá na frente, tá entendendo, Abraão? Você ainda não sabe de nada, mas isso aqui é só um cenário profético, que eu estou construindo uma história daquele que deveria se entregar, daquele que deveria pagar o preço, como você ia fazer com Isaac, mas na verdade o Cordeiro de Deus vai se entregar pelo amor ao homem, pela humanidade, e no lugar do homem, o Cordeiro de Deus vai se entregar, como se entregou. Então, não esteja preso às fórmulas, porque senão você corre o risco de virar um idólatra e estar preso à idolatria. Moisés pegou, olha só como a Bíblia está recheada dessas coisas. Moisés fez lá a serpente, não lembra? O povo olhava para a serpente, era curado, né? Aí acabou, serviu para aquele propósito, descarta. O que eles fizeram? Anos depois, pois eles não fizeram uma maldita uma serpente lá para ficar adorando. É brincadeira. Então, é umas coisas assim que não faz sentido. Nós precisamos ser conduzidos única e exclusivamente por Deus. E aguardar atentamente a sua voz e a sua direção. E enquanto Ele não der a direção, eu fico no meu lugar. Não, mas você precisa fazer alguma coisa. Quem disse que eu preciso fazer alguma coisa? Muitas vezes somos tão imediatistas a ponto de achar que a gente é que tem que fazer alguma coisa. Não. Eu não sou Deus, nem você, nem ninguém aqui. Ele é quem sabe o que deve fazer. Ele é que sabe o que deve fazer. Às vezes a gente sabe que umas coisas, muitas vezes nós somos vencidos pelo tempo da espera. Porque não sabemos esperar o tempo de Deus e achamos que estamos esperando, não estamos fazendo nada.
que não devemos aguardar em Deus, que aguardar em Deus, que esperar pela sua provisão, pelo seu livramento, pelo seu agir, é ser preguiçoso, é ser vagabundo, não, eu preciso fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada. Quem disse que o milagre vai vir das tuas mãos? O milagre não vem da minha mão nem da sua. É mais fácil criar as formas, porque, como eu falei, a gente se sente mais seguro, né? Então, se nada falhar, eu já tenho uma fórmula, então eu já tenho um jeito, então vai já dar certo, né? Aí, muitas vezes, a gente vai, as coisas não dão certo, eu vou para a fórmula, não dá certo também. Para Deus falando, toma distraído, eu não falei para você que era para confiar em mim? Olha só, pastor, diante de tudo isso que o senhor falou, o que eu preciso fazer então, poxa? Já que eu não preciso ficar preso a fórmulas, primeira coisa, você precisa construir um altar de adoração. Você precisa, o que eu preciso fazer de tijolinho? Não, não é isso. Você precisa ir lá no teu secreto, o Pai que te vê em secreto. Você precisa construir essa vida. Tem gente que ora, né? Parece que você vai fazer. Tem gente que parece comentarista de futebol, de rádio, de futebol. Senhor, em nome de Jesus. Gol! Gol! Você está narrando futebol, é? Amém, Senhor, em nome de Jesus. Tchau. Vem até aqui, eu tenho coisa para te falar. Já foi embora. Você precisa construir um altar de adoração. Você precisa orar. Vou te ensinar, não é uma fórmula, mas vou te ensinar uma receita. E aí depois, isso é só um caminho. Depois você constrói o seu próprio caminho e aí o Senhor vai conduzindo você. Mas uma vida de oração, pelo menos, o mínimo que você chega na presença de Deus, você não sai pedindo desembestadamente, Senhor, me dá, né? Me dá da Lolinda. Não. Senhor, não. Ai, Senhor, que bom aqui a sua presença. Deixa um louvorzinho lá de fundo. Eu gosto de ouvir, tem um louvorzinho de fundo. Tem gente que prefere não. Aí vai de cada um, não é uma fórmula. Aí você põe lá, tá. Senhor, eu te agradeço, obrigado. Obrigado que eu estou aqui na tua presença. Poxa vida. E meu Deus, eu tenho acesso à presença de Deus. Os caras do passado lá tinham que pedir ajuda para o sacerdote para entrar na tua presença. Davi, que o homem segundo o teu coração, tinha que falar com o sacerdote para depois pedir a resposta. E eu já posso ter acesso à sua presença. E obrigado, Senhor. E aí você vai construindo, vai adorando, vai orando. Aí, quando já tiver ali aquele ambiente, já a presença de Deus está ali, aí você, né? Como diz, desemboca o vaso. Aí você vai, Senhor, poxa vida, eu estou sentindo, estou chateado porque aconteceu isso. E aí você vai construindo um altar. E aí você vai, no meio tempo, se estiver lá tocando uma... Não tem problema não. Você quiser interromper a oração, o pedido, a petição que você está fazendo, e começar a cantar lá também, não tem problema não. Você vai lá. Uma pressa para sair. Fala, meu Deus, você está com pressa de ir aonde? Pastor, é que eu preciso trabalhar. Ou então acorde mais cedo. Ou então, não pode acordar mais cedo, vá dormir um pouquinho mais tarde e construir esse altar de adoração quando todo mundo já estiver dormindo. Mas você não pode ficar sem esse altar de adoração. O altar não é físico, o altar é espiritual. Porque aonde você invoca o nome do Senhor e aonde você constrói esse altar, você está construindo um lugar de intimidade. E no lugar da intimidade é onde os segredos e as direções são dadas. Não é dentro de uma fórmula, que é resposta rápida. Você não está fazendo miojo, não. Não é, não, você precisa construir, são anos e anos de intimidade. Eu estou conhecendo a pastora agora. Anos de intimidade.
A gente começa a conhecer o Senhor à medida que a gente vai caminhando com Ele. E aí a gente começa, a voz dele já não é uma coisa assim distante, não é uma coisa estranha. Opa, você vai no ambiente? Não, eu vou para essa fórmula porque, opa, esse ambiente aqui, Deus não está aqui. Por que você não sabe? Você sabe, como pastor que eu sei que Deus não está ali? Porque o Espírito está dentro de você, você tem intimidade com Ele. Ele já está te... Sabe quando você vai num lugar e alguém fica assim, não tá legal, vamos embora. Quando você, né, cadê? Esposa, né? Só tem de homem casado aqui. Vamos embora. Às vezes não precisa nem fazer assim, né? Só olha assim. Né? Pra gente ir embora, né? Com o Espírito Santo tem que ser assim. Você fala, entra no ambiente. Não, você não precisa dizer, porque a intimidade já está sendo construída. Você não precisa de uma forma, você precisa de construir um altar de adoração para criar uma intimidade. Segundo, você precisa ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo a voz de Deus, como Abraão continuou ouvindo. Senão ele tinha matado Isaac, se ele não tivesse continuado ouvindo. Peraí! Ih, meu Deus. Agora tem que orar para ressuscitar. Matou o menino aqui, Senhor. Peraí. Segura aí. Às vezes a gente ouve a voz do Senhor e já sai. Parece um... O anjo tem que apostar corrida com você para te parar. Você sabia que muitas vezes Deus não é as coisas que estão dando errado, não? É Deus que está parando a gente? Porque a gente ouviu a voz e você precisa continuar ouvindo. Né? Até coloquei aqui, não basta ouvir uma vez e sair desembestado, mas atentamente saber passo a passo se é a voz do Senhor, se mudou de estação ou não. Como que eu sei, até nas ministrações, até na minha vida, eu estou atentamente ouvindo. E às vezes a gente precisa prestar muita atenção, porque tem muitas coisas que querem distrair a gente. Falo até com relação ao nosso casamento, por exemplo, esse ano é um ano, no meu casamento com a pastora, de restauração. Que a gente vai restaurar muitas coisas e ter mais tempo junto. Que por conta do ministério, muitas coisas, mas essa é uma coisa que não pode ser negligenciada. Então, um tempo a gente já foi ver algumas coisas, já tivemos um tempo, só eu e ela, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente fica ali perceptivo, ouvindo a voz do Senhor a todo tempo. Porque é um tempo de restauração. Então, nós precisamos continuar ouvindo. Porque às vezes a gente está ouvindo e a gente está ainda naquilo que Deus falou, mas Deus já está mudando a estação já. Deus já está nos falando uma outra coisa para eu mudar já, para eu virar a chave, para eu mudar a rota, mudar o rumo. Eu estou preso ali. Não, lembrando, não é uma fórmula. Deus continua falando. Quem crê que Deus continua falando? Deus continua falando. E o Espírito mais poderosamente, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Então, se existe uma pessoa que ele quer falar, é com você mesmo. Ele quer falar comigo e com você. E quer continuamente falar e te dar direções. Só que você precisa dedicar e estar atento. Não sair desembestadamente. Não, porque eu preciso resolver. Calma. Calma. Ouça a voz de Deus.
Ouça a voz do Senhor. Ouça, perceba as direções dele. Às vezes ele não vai falar de forma audível, que é uma outra coisa, não. Eu só acho que é outra coisa que a gente fica preso à fórmula. Não, se Deus falar aqui no meu ouvido, vai ter vezes que ele vai falar, mas como vai ter vezes que ele não vai falar. Ele vai falar no teu interior, porque ele habita dentro de você. Se ele tiver que gritar, berrar fora de você, é sinal que você não está ouvindo mais dentro. Às vezes ele vai usar o próprio altar para confirmar a palavra com você. Então, nós precisamos entender. E terceiro e último, obediência, continuar obedecendo. Não é obedecer, chegar ao determinado momento, estou cansado. Não, continuar obedecendo. A fórmula não muda. A minha fórmula não muda o que Deus me direcionou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer mudar um pouquinho a rota, sabe? Porque as coisas, parece que as coisas... Deus me deu uma direção, né? E aí estou obediente. E aí, as coisas, elas começam a caminhar e parece que nada está dando certo. Na realidade terrena, parece que nada está acontecendo. Mas no mundo espiritual já tem barulho, já tem coisa. O mundo espiritual não para. Tem palavras ecoando no mundo espiritual, aguardando o tempo devido que o Senhor determinou para se materializarem aqui na terra. Saul, ele tinha uma fórmula. E ele não aguardou, ele foi obediente. Vai lá na terra de Amaleque e tal, ele foi, obedeceu. Só que ele continuou obedecendo? Não. Porque ele chegou lá e ele fez do jeito que ele quis. Quando era para guardar o sacerdote e aguardar o sacerdote para o sacrifício, ele obedeceu? Ele aguardou um período, não aguardou um período? Olha só, sabe qual que é o pior da situação? É que ele aguardou até o último dia. Essa é a pior. Sabe aquela coisa da pessoa ficar tão agoniada, ansiosa? E aí, né, tem até um filme, inclusive, que fala, tem muito uma referência dessa, da pessoa que não consegue esperar e fica ali, eu vou fazer alguma coisa, porque eu vou dar uma ajuda para Deus. E aí, não. Tem um filme que fala, eles tem um naufrágio, e aí tá os dois lá no mar e tal. Eles estão no mar, e eles ficam lá aguardando em alto mar, e tem o tubarão, e aquele perigo do mar e tal. Só que eles ficavam ali aguardando e tal. E aí até que eles não conseguiram mais aguardar, aquela angústia, aquela coisa, e aí eles, se matam, tipo, se lançam no mar lá, e logo em seguida que eles fazem isso, o que acontece? Chega o resgate. Assim que eles fazem isso. Foi o que Saul fez. Assim que ele entregou, sacrificou, porque o povo estava dispersando e não sei o quê. Quem é que chega logo em seguida? Não foi Samuel? No último dia, esperou tanto tempo, infeliz. Por que custava esperar mais um tempo? Foi exatamente, Deus muitas vezes provando o nosso coração. É muitas vezes Deus provando o meu coração e o seu coração. Se eu e você vamos continuar sendo obedientes à sua palavra. E muitas vezes não precisa, porque Noé ouviu a voz de Deus uma vez só e foi já e seguiu. E foi fazer a arca e reuniu a família e foi embora. Não precisou vir no culto de domingo para a confirmação da palavra. Ele ouviu e seguiu e obedeceu a Deus. Então, nós precisamos continuar sendo obedientes.
E não achar que eu tenho uma fórmula especial e que essa fórmula é muito melhor. Não, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso construir um altar de adoração para criar uma intimidade dia após dia. Eu preciso ouvir. Ao construir esse altar de intimidade, de adoração, a voz de Deus será perceptível para mim. Os sinais, as direções, e logo eu vou continuar obedecendo. Custe-me que me custar, não importa, eu vou continuar obedecendo. A minha fórmula, não existe fórmula por mais mirabolante, porque está cheio de fórmulas por aí. A fórmula 7 passos para prosperar, 10 passos para não sei o que, 10, não importa. Pode ser muito legal um livro, uma palestra, pode ser legal, mas se Deus der uma direção, a direção que vem do alto é muito melhor. E é infalível, porque Deus que deu a direção. Amém? Então, se Deus deu uma direção para o teu casamento, essa é a direção, não tem outra. Deus não mudou de ideia. Se Deus deu uma direção para você no teu chamado, no teu ministério, é essa a direção. Se Deus está te mandando um período de quebrantamento, de humilhação, de oração, de busca, então essa é a direção, não tem outra. Amém? Vamos nos colocar de pé. Não tem outra, não tem fórmula humana que seja maior e melhor do que a vontade de Deus. Se até o dia de hoje você tinha fórmulas na tua cabeça, qual é o melhor jeito de orar? O melhor jeito de orar é falar com Deus. Você sabe falar? Você tem boca? Tem. Tem língua? Tem. Então, você já sabe falar. Já sabe falar, pronto. Mas Deus assim está muito lá no alto, né? Só que a palavra do Senhor diz, no Salmo 145, que Deus, o Senhor é excelso, soberano, mas se atenta para o humilde. Se você for humilde, chegar com o coração na presença de Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai se apresentar para você. Deus é soberano, mas Ele se apresenta a um lugar aonde Ele é invocado, sem fórmulas mágicas. Ele ouve a oração do pastor, assim como Ele ouve a oração do membro, ou de quem tem um ano de caminhada, 2 anos, não importa. Não existe fórmulas, existe um altar construído. Existe uma vida entregue na presença de Deus. Existe aquele que é nascido de novo e o Espírito sopra aonde Ele quer. Não existe uma fórmula mágica, existe aquele que ouve a voz de Deus e que a obedece. Amém? Não existe uma fórmula mágica, existe aquele que entende o seu propósito, para que foi chamado. Existe aquele que não saiu da sua posição, que sabe para que Deus o chamou e não saiu da sua posição. Por isso, em nome de Jesus, até você vai orar agora e você vai lançar por terra todas as fórmulas que você colocou na tua cabeça, de que você, sabe, até culturas, coisas culturais da terra, que você achava que Deus só poderia fazer dessa forma. Como jeitos de orar, mandingas que você tinha, né? Tem gente que fala, alguém contou uma má notícia, a pessoa vai e bate 3 vezes na madeira, né? Que fórmula, mandinga, isso tudo, em muitos casos, habilita até demônios, se você quer saber. Sim, porque você está confiando que uma fórmula, que um jeito, que um costume vai trazer ou vai afastar o mal ou vai trazer o bem. Negativo.
Então, se você tem costumes e fórmulas mágicas, inclusive até coisas na tua casa, viu? Escute aqui, coisas na tua casa que você deixa lá como fórmulas mágicas, fórmulas que você aprendeu desde dólar na carteira, então vai atrair prosperidade. O que vai atrair prosperidade para você é fidelidade e honrar a Deus com os seus bens. Isso é que vai atrair prosperidade. Feche os teus olhos. Continua orando, hein? Enquanto eu estou denunciando aqui, porque o Espírito Santo está falando algumas coisas. Enquanto eu estou orando, você vai denunciando aí. Você vai falando, você vai denunciando as coisas aí, e dizendo, Senhor, tem misericórdia. O Senhor, o Espírito Santo vai te lembrando aí. Vai colocando coisas na tua cabeça. Se você tem aquele elefante, ó, veio bem aqui na minha cabeça, aquele elefante que é tipo uma mandinga meio indiana, de colocar um elefante, né, com as costas viradas para a porta, isso é costume, isso habilita demônio. Tire isso da sua casa. O Senhor não se agrada disso. Tua confiança não está no elefantinho. Tua confiança está no Senhor, o Criador, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus. Fórmulas mágicas, fórmulas, costumes de orar quando você perde alguma coisa, aí, né, faz uma mandinga ou uma oração, Não. Toda vez que você perder alguma coisa dentro da sua casa, e principalmente quem tem o costume, muitas vezes você colocou no mesmo lugar, mas você sabe que você colocou naquele lugar, e isso tem costume de simplesmente sumir, é demônios. É demônio que muitas vezes quer trazer loucura e que quer trazer muitas vezes confusão na tua cabeça. Está quebrado em nome de Jesus. Comece a orar e comece a denunciar essas coisas. Porque quando essas coisas começarem a sumir, você vai falar, demônio, você não vai brincar com a minha cabeça e nem vai trazer loucura. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E isso vai aparecer, Deus vai mostrar para você em nome de Jesus. Você não vai ficar doido, não vai ficar preso a fórmula nenhuma, preso a mandinga, preso a nada, inclusive mandinga gosta. Se você tem situações lá na tua casa, que é um altar, uma arca, qualquer coisa, símbolos do Antigo Testamento, essas coisas, é o que sirva apenas e apenas para um conhecimento histórico e tal. Se você olha aquilo e vê aquilo como um amuleto, como algo sagrado, não, nossa, meu Deus, não, isso é idolatria e habilita demônio. Tira isso da sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós abrimos mão de toda a idolatria. Senhor, começa a orar agora no seu lugar. Nós abrimos mão, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que foi fórmula, Senhor. Tem que orar assim, tem que cantar assim, tem que pregar assim, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença. O que nos conduz, Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Espírito Santo, é o Senhor que nos direciona. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, a caminhar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, a oração que o Senhor deseja que nós façamos, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a orar a oração que move o Teu coração. Senhor, nos liberta, Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que é prisão, Senhor, da religiosidade. Nos liberta, Senhor, de toda a religiosidade, Senhor, de toda a idolatria, de todo o ego, de toda a vaidade. Senhor, em nome de Jesus, nós nos esvaziamos na Tua presença. Oh, Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, nos ensina a caminhar.
Oh, de toda Senhor, idolatria nos dos ensina, homens, Pai, Senhor. Se nós olhamos para homens e nós criamos nesses homens Sim, uma Deus, idolatria, é verdade. e ao invés de ter apenas como uma Traz, referência, Senhor, da tua nós libertação criamos sobre essas nós. pessoas como Nos perdoa, alguém Senhor, para em nome imitar de de Jesus, todas as em nome maneiras de e não apenas Jesus. como uma Pai, nos referência. limpa, Quebra de nós Senhor, em nome toda de idolatria de homens, Nos toda ligação de perdoa, alma. Pai, Em nome de Jesus, nos limpa desse Em sentimento, nome de desta Jesus. cultura terrena, em nome de Espírito Jesus. Santo, nos deixa sensível, Senhor, a tua voz, a tua direção. Dá a tua Nos deixa direção. sensível, Senhor, a tua Filho do seu presença. Espírito Senhor, que se abra os nossos ouvidos, Pai, que tire as escamas dos nossos Aleluia, olhos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos conduzir a nossos cada corações. dia, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, no nosso trabalho, para glorificar o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser referência, Pai, para glorificar o teu nome no nosso trabalho, no nosso casamento, Senhor, na vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família. Começa a pedir para o Senhor alinhar a tua casa conforme a palavra dele. E, Senhor, nos coloca no centro da tua vontade, Pai. Nos coloca no centro da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Não deixa a gente se desviar, Senhor, da tua direção, do teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha arder, Senhor, todos os dias no nosso coração. Que não seja uma leitura mecânica, que não seja uma oração mecânica, Senhor, mas que seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Senhor, que ao ler a palavra, Senhor, o Senhor esteja ali conosco, nos ensinando, Senhor. Em nome de Jesus. De casamento. Em nome de Jesus. De que nós aprendemos, Senhor, casamento de avós, de pais, Deus, e que nós temos conduzido nossa família, os nossos casamentos, com os nossos cônjuges, da maneira que aprendemos. Só que o que aprendemos com pais, com avós, não está de acordo com a tua palavra. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, nos desprender de todo aquilo que é hereditário, de toda a fórmula que nós aprendemos para conduzir os nossos casamentos, as nossas famílias, porque aquilo que nós aprendemos não é aquilo que está na tua palavra, e nós queremos os nossos casamentos de acordo com a tua palavra, queremos conduzir as famílias de acordo com a tua palavra, queremos educar os nossos filhos de acordo com a tua palavra, não de acordo com aquilo que nós aprendemos, e muitos de nós temos sendo conduzidos dessa maneira, Senhor. Por isso, nos liberta e nos dá, Senhor, o entendimento da maneira que o teu Espírito nos conduz a educar os nossos filhos, a conduzir a nossa família, os casamentos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Ministérios precisam ser restaurados aqui. Você precisa, e pessoas que estão aqui precisam dar um start no teu ministério. Ah, mas eu não sou como fulano. Não é mesmo. E glória a Deus que você não é como fulano, uma pessoa. Você é você. Só existe um Diego como esse. Pode existir outros Diego com um nome mesmo que o meu. Mas esse Diego aqui, com essa impressão digital, Deus só fez esse. Deli só fez essa daí, não tem outra dele. Com essa impressão digital, não. A maneira como... É tão sério isso que eu estou falando, que Deus nos fez exclusivos. Não existe ninguém com uma impressão digital igual a sua. Ninguém. Nem Gêmeos, nem a Sara e a Vitória têm impressão digital igual. Nem univitelinas como elas são. Não existe. Isso significa que Deus tem um propósito particular para cada um de nós. Deus, ele é perfeito, ele não é perfeccionista. Deus é perfeito. Existe uma diferença.
A pessoa que é perfeccionista, ela é presa nos detalhes. Ai, aquilo tá torto. Ai, precisa ajeitar. Ai, não sei o quê. Deus, ele é perfeito. Quando você olha para a criação, você não vê nada reto, quadrado. Uma árvore é de um jeito, a outra é do outro. Uma é fininha, uma é grossinha, a outra é assim. Não é assim, uma tinha maior, uma tinha menor. Quem vai lá e corta a árvore tudo redondinha, quadradinha, é o homem. Você ser perfeccionista é você querer enfeitar o pavão. O pavão já é bonito, você vai enfeitar ele por quê? E muitas vezes na nossa vida, na obra de Deus, nas coisas que o Senhor coloca nas nossas mãos, a gente traz o nosso perfeccionismo acima daquilo que é a vontade de Deus. Ninguém está falando que você vai fazer relaxadamente aquilo que o Senhor te manda fazer, mas está falando que é para você fazer dentro da direção do Senhor. Talvez o seu jeito hoje de fazer... Como é que eu vou explicar isso? Me ajuda, Espírito Santo. Talvez o seu jeito hoje de fazer é um pouco diferente do que você aprendeu. Porque a pessoa que está do seu lado vai aprender com aquele jeito diferente. Você aprendeu a vida inteira que vai fazer assim. Você já observou que muitas vezes os louvores que a gente toca aqui nunca é igual ao que está lá? Não mesmo. Nunca é igual. Para mim, outro dia a Sara falou assim, que a Ana Paula estava tocando na bateria. Eu nem lembro qual era o louvor. Qual era o louvor, Sara? Nem ela. Não lembro. Mas num compasso mais lento, sabe? Eu falei assim, nunca. Qual é que era mesmo? És bem-vindo aqui. Para mim nunca foi lento, nunca foi no compasso que elas cantam, que elas estavam tocando. Para mim sempre foi mais rápido. Dentro de mim, aquele louvor, ele toca diferente. Quando eu ponho ele para ouvir, eu estou ouvindo lá em casa, do jeito que ele foi gravado. Mas dentro de mim ele é diferente. Por isso que eu subia no altar e toda vez eu olho e falo, vamos Coelhinho, vamos Coelhinho, vamos Coelhinho, tá muito lerdo esse negócio. Porque para mim sempre foi diferente. E muitas vezes o Senhor nos chama para fazer a obra dele e agora aprender com ele de uma maneira diferente. Ele quer nos ensinar a conduzir a nossa vida de maneira diferente. Ele quer nos ensinar a conduzir a oração de uma maneira diferente. Ele quer nos ensinar a conduzir o louvor de uma maneira diferente. Agora ele está nos levantando para um novo tempo, numa nova estação, e é para ser diferente em nome de Jesus. Então, se você estava acostumado a conduzir a tua vidinha todos os dias do mesmo dia, do mesmo jeito, começa a se movimentar de maneira diferente em nome de Jesus. Se você começava a sua oração todos os dias assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, começa a conversar com Deus diferente. Porque quando você encontra com o pastor, encontra comigo, você nunca começa a sua conversa do mesmo jeito. Você fala bom dia, ou você fala uma boa tarde, depois você vem com uma graça e paz, não é assim? Um dia você está sorrindo, outro dia você não está. E por que na tua oração você vai conduzir todos os dias do mesmo jeito? Ô pastor, tu és santo homem de Deus. Amém? Era só isso. Faz tempo que eu não interrompo sua administração. Você que nos assiste, é um complemento. Esse é o, tá vendo? Se fosse essa fórmula que usar em outro casamento, não vai dar certo. Porque esse é o jeito que Deus fez a gente, entendeu? Ela fala um pouco, eu falo. Todo domingo eu venho aqui e interfiro. E é assim. Mano. Foi assim que Deus fez com a gente. Às vezes, é difícil, quando a gente vai em outros lugares, ou às vezes vem gente nova, aqui, é difícil entender isso. Mas esse é o jeito que Deus fez a gente. E a gente se dá super bem desse jeito. Deus fez assim, né? É uma coisa só. Desde que a gente era amigo, assim. Sim. A gente ainda é amigo. A gente é amigo. Mas agora a gente é amigo. Né? Vamos liberar um pouco. Vamos liberar um pouco. Então você que nos assiste, não fique preso a fórmulas, esqueça as fórmulas. Construa um altar de adoração e crie intimidade com o Senhor. Para que, ao invés de ter fórmulas, você seja conduzido pelo Senhor. E você ouça a voz de Deus. Não saia correndo. Não.
Não coloque carro na frente dos bois. Porque carro não vai na frente dos bois. O carro não puxa os cavalos. É os cavalos que puxam o carro. Então, ouça a voz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.